Escolhido a. Esta não é uma coincidência. Se você está a ouvir estas palavras agora, é porque o céu marcou este exato momento na sua agenda eterna. Enquanto muitos dormem, enquanto outros duvidam, Deus está a agir. E a sua recompensa começou a manifestar-se. Algo foi liberado no mundo espiritual, e o que estava guardado em segredo está prestes a tornar-se visível na sua vida. Ainda esta noite, ungido. Você não chegou aqui por impulso humano, mas por designação divina. Existe um tempo exato para tudo. E como nos lembra Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, há uma estação determinada debaixo do céu. E esta é a sua. Este é o seu momento kairos. Não amanhã, não quando for conveniente, mas agora. O tempo da espera termina. O tempo da manifestação começou. Aquilo pelo qual você orou em silêncio, aquilo que você suportou em fidelidade, aquilo que ninguém viu, Deus viu. E Ele não é um devedor injusto. A sua obediência secreta está prestes a tornar-se testemunho público. Prepare o seu espírito. Escolhido, algo vai mudar nas próximas horas, nos próximos dias, nas suas circunstâncias, no seu interior e na sua direção. Porque quando Deus decide recompensar, ninguém pode impedir. Receba esta palavra. Fique até ao fim. A sua recompensa não foi esquecida. Ela foi agendada pelo céu. Escolhido antes de qualquer coisa, você precisa compreender o que realmente esteve a acontecer enquanto você esperava em silêncio. Porque nunca foi apenas espera. Foi um processo invisível, uma forja espiritual, um campo de preparação onde Deus trabalhou em você enquanto o mundo não via. O inimigo não atacou porque você estava fraco. Ele atacou porque sabia o que estava por vir. Ele percebeu o cheiro da promoção antes de você, e por isso ele tentou cansar a sua fé, enfraquecer a sua esperança, fazer você duvidar do propósito. Eu sei como é. Já estive nesse lugar onde parecia que ninguém via a minha fidelidade. Dias em que eu fazia o bem e recebia em troca silêncio. Noites em que eu orava e tudo parecia parado. Mas o que você precisa entender agora é que o silêncio do céu nunca foi ausência. Foi estratégia. O inimigo tentou te convencer de que você estava a perder tempo. Sussurrou que era tarde demais. Que você era invisível. Que o seu compromisso com Deus não estava a produzir nada. Mas ele só fazia isso porque já sabia do que o céu tinha decretado sobre você. Ele não luta contra algo inexistente. Ele só luta contra aquilo que está perto de nascer. E aqui está o que o céu quer que você saiba hoje. Ungido. O que parecia ser atraso era preparação. O que parecia abandono era alinhamento. Deus nunca desperdiça fidelidade. Nenhuma lágrima, nenhuma renúncia. Nenhum momento em que você escolheu obedecer, mesmo com dor, foi ignorado. Tudo foi anotado. Tudo foi guardado. Tudo foi considerado. Existem coisas no mundo espiritual que não seguem a velocidade humana. Elas seguem o tempo do céu. E esse tempo ele é perfeito. Como diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, há um tempo determinado para tudo. E agora você entrou no tempo da colheita. Você não estava parado, estava enraizando. Enquanto outros te viam em silêncio, as suas raízes estavam a crescer em profundidade. E quanto mais profundas as raízes, mais alta será a árvore. Escolhido, deixe-me mostrar algo que muitos não entendem. Quando Deus prepara alguém para algo grande, Ele primeiro esconde, Ele isola, Ele ensina, Ele esvazia. Porque Ele não está interessado em te promover apenas, mas em garantir que você tenha a estrutura para sustentar o que será liberado. Eu lembro de momentos em que eu achava que já tinha sido esquecido. Quando portas se fechavam e eu pensava, será que eu estou a ouvir vozes? Será que tudo isso é imaginação? Mas em retrospectiva eu entendi. Cada porta fechada me protegeu de entrar antes do tempo. Cada rejeição me poupou de alianças erradas. Cada atraso foi proteção disfarçada. E você viveu isso também. Agora preste atenção. O que está para acontecer não é pequeno. Não é uma melhoria leve. É uma mudança de nível. É uma virada de posição. É uma alteração de rota. Porque Deus não recompensa em pequenas medidas. Ele recompensa em transbordo. O céu não trabalha com sobras. Trabalha com abundância. Quando Ele decide manifestar algo,
Ele faz de forma tão visível que até quem duvida precisa admitir. O inimigo tentou te desanimar, porque ele sabe de uma lei espiritual. Quando o que foi construído no secreto aparece em público, destrói mentiras ao redor. A sua recompensa não é só sobre você. É sobre o impacto que a sua história vai causar em outros. É sobre quantas pessoas vão recuperar a fé ao verem o que Deus fez contigo. É por isso que o processo foi longo. Porque a sua vitória será argumento vivo. Você não é apenas alguém que será abençoado. Você será prova. E existe algo mais profundo aqui. Deus não está apenas a tocar nas suas circunstâncias externas. Ele está a alinhar o seu interior. Porque se a bênção vier antes do coração estar alinhado, ela se torna um peso. Mas se ela vem depois do seu interior ser moldado, ela se torna uma ferramenta. E você foi moldado. Você foi testado na solidão, na escassez, no silêncio, na dúvida. E mesmo assim não abandonou a fé. Você não paralisou. Você continuou, às vezes sofrendo, às vezes se arrastando, mas continuou. Isso é caráter. E caráter é a moeda do céu. Escolhido, você não plantou sementes pequenas. Você plantou campos. Você não fez orações fracas. Você moveu atmosferas sem perceber. Você não foi apenas fiel por obrigação. Você foi fiel por essência. E agora, o céu está a preparar a colheita proporcional ao que foi semeado. O que estava oculto está prestes a ser revelado. O que estava subterrâneo está prestes a romper o solo. O que estava em gestação está prestes a nascer. E será rápido, será visível, será real. Eu sei que parece surreal. Porque quando esperamos muito, começamos a duvidar até das coisas boas. Mas deixe-me falar com você com clareza espiritual. O céu não se atrasa, ele calibra. E quando o tempo chega, tudo se alinha de uma vez. Pessoas certas, portas certas, movimentos certos, conexões certas, recursos certos. Não por acaso, por propósito. Por isso eu te digo, fique atento, porque o que vem agora exige sensibilidade. Exige humildade, exige discernimento. Não é só receber, é saber carregar. E é sobre isso que vamos falar na próxima parte. Porque toda recompensa vem com responsabilidade e toda elevação traz uma nova posição. Mas antes de continuarmos, receba isto. Você não esperou em vão. Você foi preparado em segredo para ser revelado em público. E agora, o céu começa a mover o cenário. Escolhido? O que está para acontecer agora exige que você entenda um ponto crucial. Toda promoção espiritual traz consigo uma responsabilidade proporcional. E é exatamente por isso que muitos falham no momento em que deveriam vencer. Não é só sobre receber, é sobre saber sustentar. Não é só sobre subir, é sobre manter-se alinhado enquanto sobe. Porque o inimigo não luta mais contra a sua queda, ele luta contra a sua sustentação. E aqui está o que o céu quer que você ouça com clareza. Você não será promovido apenas para desfrutar. Você será elevado para carregar. Carregar influência, carregar testemunho, carregar autoridade, carregar impacto. E se você não estiver consciente disso, pode confundir recompensa com descanso, quando na verdade é uma transição para uma nova missão. Eu aprendi isso da forma mais profunda na minha própria caminhada. Quando finalmente vi portas se abrirem depois de anos de silêncio, pensei que era o final do ciclo, mas descobri que era apenas o começo de um nível mais exigente, mais exposto, mais desafiador. Porque Deus não tira você do deserto para te colocar num sofá, Ele te tira do deserto para te colocar no campo de liderança. E é por isso que Ele trabalhou tanto no seu interior enquanto você estava escondido. Ele estava a construir estrutura emocional, espiritual e mental para você não se perder quando a visibilidade chegar. Porque visibilidade não é só luz, é também pressão. E muita gente confunde aplauso com aprovação divina. Mas Deus não está a levantar você para ser aplaudido. Está a levantar você para ser um sinal. Por isso, desde já, guarde isto. Quando o seu momento se manifestar, e ele vai se manifestar, não deixe o brilho te cegar. Mantenha o coração no lugar onde tudo começou, na dependência de Deus. Porque foi no secreto que você foi formado.
E será essa raiz que vai sustentar o seu topo. Escolhido, com a elevação vem uma tentativa sutil do inimigo. Ele não precisa te derrubar em pecado evidente. Às vezes, ele só precisa plantar distração. Ele tenta transformar propósito em vaidade, missão em ego e destino em exibição. E é aí que você precisa vigiar. Não permita que a bênção te separe do origens. Não permita que o favor te afaste da fonte. Porque toda vez que alguém se desconecta da fonte, começa a secar, mesmo rodeado de recursos. E você não foi chamado para secar, você foi chamado para transbordar. Deus não está apenas a te dar coisas, Ele está a te tornar uma estação. Pessoas serão regadas através de você. Ambientes serão transformados pela sua presença. Situações serão reposicionadas pela sua palavra. Mas tudo isso só será possível se você continuar ancorado na humildade. É por isso que o céu permitiu que você fosse quebrado antes de ser levantado. Permitiram que você fosse esquecido antes de ser lembrado. Que você fosse rejeitado antes de ser reconhecido. Porque quem não aprende a ser pequeno diante de Deus, se torna pequeno diante do mundo quando chega na altura errada. E você não chegou até aqui por vaidade, você chegou por formação. Agora escute isso com atenção. A responsabilidade da sua recompensa não é apenas financeira, não é apenas profissional, não é apenas material. Ela é espiritual. Existe uma expansão na sua autoridade que está ligada ao que você vai receber. O céu não libera recursos sem liberar autoridade junto. E não libera autoridade sem exigir maturidade. Então hoje, mais do que esperar pela manifestação, prepare-se para governar o que está chegando. Governar o novo nível, governar as novas portas, governar as novas oportunidades. Porque se você não governa, algo ou alguém o fará no seu lugar. Eu vejo isso no espírito. Pessoas que serão atraídas, vozes que surgirão, propostas que aparecerão, convites que nunca antes chegaram. Alguns serão enviados por Deus, outros serão distrações cuidadosamente disfarçadas. E você vai precisar de discernimento para distinguir. Nem toda porta aberta vem do céu. E nem toda demora vem do inferno. É por isso que neste momento, escolhido, você precisa fortalecer a sua sensibilidade espiritual. Ouvir mais, falar menos, orar mais, agir com calma, mesmo quando tudo parecer urgente. Porque o favor traz movimento, mas a sabedoria define direção. E sem direção, movimento se torna apenas agitação. Você não foi abençoado para se perder em agitação. Você foi elevado para caminhar em propósito. E propósito exige clareza. Por isso, a partir de agora, seja seletivo com o que você consome, com quem você escuta, com onde você coloca o seu foco. Porque o que está a se manifestar é precioso demais para ser tratado com descuido. Você passou tempo demais sendo moldado para se perder agora por falta de atenção. E eu preciso te dizer algo com amor, mas com verdade. Algumas pessoas que estavam ao seu lado na fase de escassez podem não estar alinhadas para a fase da abundância. E isso não é arrogância, é discernimento. Nem todos conseguem lidar com a sua elevação. Alguns tentarão sugar, outros tentarão competir. Alguns vão se afastar, outros vão voltar por interesse. E o seu chamado agora é não se contaminar, não se isolar por medo, mas filtrar com sabedoria. Porque parte da sua proteção nos próximos dias não será invisível, será relacional. Você vai precisar escolher com quem caminha, com quem fala, com quem compartilha. Porque o que está a nascer agora é sensível. E tudo que está em gestação precisa de ambiente certo para crescer. Escolhido, você não está apenas a receber uma bênção, você está a entrar numa nova estação. E esta estação exige postura. Postura diante de Deus, postura diante do mundo, postura diante de si mesmo. Não se diminua para caber em antigos lugares. Não se explique para quem não entende o seu processo. Não se justifique por crescer. Você não cresceu por orgulho, você cresceu por obediência. E quem cresce por obediência não deve pedir desculpas por florescer. Agora, na próxima parte, eu vou te mostrar como reconhecer os sinais claros de que essa elevação já começou a se manifestar ao seu redor, mesmo que você ainda não tenha percebido de forma consciente.
Porque o céu sempre deixa rastros antes da colheita aparecer por completo. Escolhido, existem sinais espirituais que antecedem cada grande manifestação. E o problema não é que eles não aparecem, é que muitos não reconhecem quando aparecem. Porque o céu raramente anuncia as coisas com barulho primeiro. Ele prefere sussurrar. E quem está distraído pelo ruído do mundo não consegue ouvir o sussurro do céu. Por isso agora eu quero aguçar a sua percepção, não para que você fique ansioso, mas para que você fique consciente. Porque a ansiedade paralisa, mas a consciência posiciona. E o que está a acontecer ao seu redor neste momento são exatamente esses sinais. Talvez você tenha começado a sentir um incômodo santo, uma inquietação que não é medo, mas também não é calma. É como se algo estivesse prestes a se mover, como se um cenário estivesse a se reorganizar. Algumas coisas que antes faziam sentido começaram a perder sabor. Algumas conversas começaram a soar vazias. Algumas metas que antes eram importantes começaram a parecer pequenas. Isso não é confusão. Isso é realinhamento. O céu começa a ajustar o seu apetite antes de mudar o seu prato. Porque se você não mudar por dentro, a mudança por fora se torna um peso. E Deus não está a te levar para um peso. Ele está a te levar para uma expansão. Outro sinal é o silêncio estranho. Talvez você tenha orado e não recebeu respostas imediatas. Talvez as coisas tenham ficado quietas demais. Mas saiba disto. Quando o céu silencia, muitas vezes é porque ele está a preparar algo que não pode ser interrompido por vozes humanas. Existe um silêncio de abandono e existe o silêncio de gestação. E o que você está a experimentar não é abandono, é gestação. Há algo a ser formado lá onde você não vê. Estratégias estão a ser alinhadas. Conexões estão a ser preparadas. Circunstâncias estão a ser rearranjadas. E enquanto isso acontece, você sente o silêncio. Não como a ausência de Deus, mas como a sala de cirurgia onde Ele está a operar. Outro sinal é o desconforto com aquilo que antes você tolerava. Pessoas, hábitos, ambientes. Coisas que você engolia antes agora lhe causam incômodo, porque você já não cabe mais onde antes se encolhia. E isso é um sinal claro de crescimento. Quando Deus vai te elevar, Ele começa por expandir você por dentro. E essa expansão dói às vezes, porque você começa a ver o que antes não via. Você começa a sentir o que antes ignorava. Você começa a perceber desalinhamentos que antes normalizava. E isso é bom, porque significa que o seu espírito já não aceita o que não combina com o seu próximo nível. Outro sinal importante: oposição sem explicação clara. Talvez você tenha notado que surgiram resistências onde antes não havia. Pessoas que eram neutras agora parecem incomodadas. Algumas portas que estavam fáceis pareceram fechar de repente. Mas entenda, quando o inimigo percebe que o tempo de espera acabou, ele tenta criar ruído, confusão, atraso artificial. Não porque ele tenha poder para impedir o que Deus determinou, mas porque ele quer cansar você antes da linha de chegada. Só que a sua resistência agora não é sinal de derrota, é sinal de proximidade. As batalhas ficam mais intensas perto do território conquistado, e você está perto. Outro sinal: confirmações repetidas. Talvez você esteja a ouvir as mesmas palavras, os mesmos temas, os mesmos conselhos vindos de lugares diferentes, sem combinar, sem planejar. Gente que não se conhece a tocar no mesmo assunto. Mensagens, sonhos, pensamentos, impressões. Isso não é acidente. Isso é o céu a cercar você de confirmações para que a sua fé não vacile quando os primeiros movimentos começarem a acontecer. Porque muitas vezes, quando a bênção começa a se manifestar, ela vem de formas inesperadas, e quem não está preparado espiritualmente pode até duvidar do próprio milagre. Por isso Deus vai confirmando o antes. E há ainda um sinal mais profundo, menos visível, mas muito real. Uma paz estranha no meio do caos. Você deveria estar desesperado, mas não está. Você deveria estar em pânico, mas sente uma quietude interna. Isso não é indiferença, é segurança espiritual. Sua alma já percebeu algo que a sua mente ainda não entendeu. Sua alma já sentiu a mudança no ambiente espiritual. E isso gera paz.
Não é ausência de problemas. É a presença de governo. Agora preste atenção. Todos esses sinais não são para que você se acelere desordenadamente. São para que você se alinhe. Porque a aceleração sem alinhamento cria colisão. E você não vai colidir, você vai transicionar. E para transicionar de forma segura, você precisa fortalecer 3 pilares agora: a sua fé, a sua disciplina e a sua clareza. A fé para não duvidar quando o processo parecer estranho. A disciplina para não abandonar práticas essenciais quando a rotina mudar. E a clareza para não se perder em múltiplas vozes quando as oportunidades surgirem. Porque vão surgir, e quando surgirem, você vai precisar filtrar. Nem tudo que brilha é ouro. Nem todo atalho é direção. E nem toda oferta é propósito. Por isso, nos próximos dias, observe os sinais com humildade, mas não com paranoia. Caminhe com expectativa, mas não com desespero. Porque o seu milagre não depende da sua pressa, depende do tempo de Deus. O seu papel agora é manter-se disponível, limpo por dentro, sensível e, sobretudo, grato antes mesmo de ver. Gratidão antecipa manifestação. Gratidão prepara terreno. Gratidão abre portas que a ansiedade fecha. Então comece desde já a agradecer por aquilo que ainda está a se formar. Não como quem finge, mas como quem confia. Agradeça pelo que está a caminho. Agradeça pelas mudanças internas. Agradeça pelos sinais, porque quando você agradece antes de ver, você demonstra que confia no caráter de quem prometeu. E Deus honra quem confia, não apenas quem pede. Agora, na próxima parte, eu vou te conduzir por um entendimento mais profundo do que fazer quando as primeiras manifestações começarem a acontecer, para que você não desperdice, não se assuste e não se auto-sabote na própria transição. Porque chegar lá é uma parte do processo, mas permanecer lá é uma outra dimensão da maturidade. E é essa dimensão que vamos ativar em você a seguir. Escolhido, quando as primeiras manifestações começarem a acontecer, é aí que muitos vacilam. Não por falta de fé, mas por falta de estrutura emocional e espiritual para lidar com a mudança. Porque a mente que aprendeu a sobreviver na escassez precisa ser reeducada para viver na expansão. E isso é um processo real, não é automático. Por isso, o que vou te mostrar agora é um mapa interior, um alinhamento que você precisa cultivar desde já para não transformar bênção em sobrecarga, oportunidade em confusão, milagre em medo. Quando algo bom começa a se mover, a primeira reação de muitos é desconfiança. Alguns pensam, é bom demais para ser verdade. Outros, vai dar errado em algum momento. Isso são resíduos do antigo ambiente. Isso é ambiente, do tempo em que você precisava se proteger. Mas agora o cenário mudou. E você precisa permitir que a sua mente seja atualizada para a nova estação. Porque se você continuar a pensar como quem não tinha, mesmo tendo, você vai sabotar o que recebeu. Então o primeiro ajuste é: aceite sem culpa. Não se sinta indigno. Não se sinta pequeno. Pare de tentar entender se você merece. Você não recebe porque merece. Você recebe porque foi escolhido, porque foi obediente, porque foi formado, porque Deus decidiu. E quando Deus decide, a sua função não é questionar, é receber com gratidão e responsabilidade. O segundo ajuste: não revele tudo para todos. Existe uma unção na preservação. Nem todo avanço precisa ser anunciado. Nem toda porta precisa ser exposta. Nem todo detalhe precisa ser compartilhado. Algumas coisas Deus te entrega para serem incubadas em silêncio até ganharem estrutura. Porque há pessoas que não suportam a sua colheita, não porque são más, mas porque ainda estão em outro nível de entendimento. E você não deve atrasar o seu processo tentando provar para quem não entende. Você não foi chamado para convencer, você foi chamado para viver. O terceiro ajuste: não mude a sua essência. Mude o ambiente, mude as estratégias, mude a linguagem, mas não mude o coração. Porque o coração que você construiu na escassez, na dependência, na oração silenciosa, é o mesmo coração que vai sustentar você agora. E se você trocar esse coração por arrogância, pressa ou exibicionismo, você rompe a fonte que te alimenta. O que te trouxe até aqui não foi talento, foi submissão. Não foi sorte, foi processo.
E isso não muda porque a fase mudou. O quarto ajuste: prepare-se para a lentidão estratégica depois do primeiro impacto. Porque muitos acham que depois que a bênção começa, tudo vira avalanche. Mas não é assim que o céu trabalha. Ele libera em porções para testar a sua maturidade, para observar como você gere, para te ensinar a ser bom mordomo do novo nível. E se você for fiel no pouco visível, ele amplia o campo. Mas se você se perder no primeiro sucesso, ele pausa para proteger você de si mesmo. Por isso, não se desespere se depois de um grande avanço vier um período de organização silenciosa. Isso é Deus estabilizando o terreno para te dar mais depois. Outro ponto essencial: cuide do seu interior com mais zelo do que do exterior. Porque agora que coisas boas começam a acontecer, mais pessoas se aproximam, mais vozes surgem, mais expectativas aparecem. E isso tudo pode gerar ruído. Mas se o seu interior estiver em ordem, o exterior não te desorganiza. Continue a reservar tempo para silêncio, para reflexão, para oração, para se ouvir. Não negocie o que te conectava a Deus na fase dura. Se aquilo te sustentou antes, vai te sustentar agora. Não abandone os hábitos sagrados porque tudo melhorou. Eles são a razão de ter melhorado. E algo importante: entenda que junto com a elevação vem julgamento. Pessoas irão observar mais, comentar mais, opinar mais. Algumas vão te admirar, outras vão projetar frustrações em você. Mas nenhuma dessas vozes pode ser mais alta que a voz de Deus sobre você. Se você construir identidade sobre aplausos, você desmorona na crítica. Se você construir identidade na missão, você permanece em qualquer clima. Então decida hoje: eu não vivo da aprovação dos outros, eu vivo da aprovação do céu. Essa decisão te blinda. Outro ponto: aumente sua capacidade de servir à medida que aumenta a sua capacidade de receber. Porque toda bênção sem propósito se transforma em peso. Mas toda bênção com propósito vira plataforma de impacto. Não guarde tudo para si. Seja um canal, seja uma ponte, seja alguém que espalha o que recebe. Porque isso cria um ciclo. Quanto mais você se torna a resposta, mais o céu te abastece. E isso não é caridade vazia, é reino. Deus não levanta reservatórios. Ele levanta rios e você está a ser transformado em um deles. Agora, observe isso. Haverá testes, pequenos, mas significativos. Propostas sedutoras, mas desalinhadas. Caminhos rápidos, mas perigosos. Facilidade que parece bênção, mas é distração. E nesses momentos, você vai ter que decidir se você segue pelo impulso ou pela direção. E quem chegou até aqui por direção não deve agora escolher impulso. Sempre pergunte: isso me aproxima ou me afasta do que Deus está a construir em mim? Se te aproxima, avance. Se te afasta, recuse, mesmo que brilhe. Porque nem tudo que é brilhante é divino. E o seu brilho não precisa de atalhos. Finalmente, entenda isso. Você não vai mais caber em algumas versões antigas de si mesmo. Você vai olhar para trás e perceber que certos limites já não fazem sentido. Certas desculpas já não te convencem. Certos medos já não te dominam. Isso é um sinal de morte do antigo e nascimento do novo. E morrer para versões passadas dói, mas viver no novo compensa. Porque o que está a vir não é apenas uma mudança externa, é uma transformação de identidade. E na próxima parte, eu vou te revelar como estabilizar essa nova identidade para que ela não seja apenas uma fase, mas uma base permanente da sua nova vida. Escolhido, agora que você começou a reconhecer a mudança interior e os sinais externos, há um ponto que precisa ser entendido com absoluta clareza. Toda transição verdadeira começa no invisível, mas se completa no comportamento diário. Não adianta sentir, não adianta declarar, não adianta ser tocado momentaneamente se as suas decisões continuam iguais. Porque a transformação real se manifesta nas pequenas atitudes que ninguém vê, nas escolhas quando não há plateia, nos pensamentos quando não há aplausos, nas reações quando não há câmeras. E é aqui que muitos perdem o que receberam, porque confundem impacto emocional com posicionamento real. Mas eu estou aqui para te dizer: o que Deus está a fazer em você não é um fogo que queima rápido, é uma chama que precisa ser alimentada todos os dias. E o primeiro alimento dessa chama é disciplina espiritual.
Não aquela disciplina pesada que te sufoca, mas aquela que te organiza. Porque quanto maior é o nível, maior é a exigência de estrutura. Sem estrutura, a bênção vira peso. Sem organização, o favor se transforma em confusão. Sem disciplina, a unção se dissipa. Então você precisa construir rituais simples, porém firmes. Horário para silenciar, para alinhar o coração, para revisar intenções, para agradecer, para recalibrar o foco. Não porque você é obrigado, mas porque você não quer se perder. O segundo alimento é a vigilância mental. Porque a mente é o campo onde o inimigo mais tenta atuar quando ele percebe que você está prestes a avançar. Ele não entra mais pela dúvida básica, ele entra pela distração sutil, pela comparação, pela ansiedade do futuro, pela pressa de querer controlar tudo. Ele começa a te fazer perguntar: e se eu perder? E se tudo acabar? E se eu falhar agora? Mas aqui está o segredo. Quem vive em alinhamento não vive em hipótese, vive em presença. Não se antecipe ao fracasso que não aconteceu. Não crie guerras que o céu não declarou. Você só precisa obedecer ao passo de hoje. Amanhã se revela na manhã. Porque o amanhã não responde à ansiedade, ele responde à fidelidade do hoje. O terceiro alimento é o desapego do antigo ciclo. E isso pode doer, porque envolve pessoas, rotinas, hábitos, ambientes, às vezes até sonhos antigos que não cabem mais na sua nova estação. Mas você não pode carregar peso morto numa caminhada de subida. Você não sobe uma montanha carregando móveis do vale. E há coisas que foram importantes em uma fase, mas que agora se tornaram âncoras. Não é desrespeito, é discernimento. Não é ingratidão, é maturidade. Agradeça pelo que foi, mas liberte-lhe para o que é. O quarto alimento é a reprogramação da sua linguagem. Porque o que você diz molda o que você vive. Se você continua a falar como quem perdeu, como quem não consegue, como quem sempre dá errado, você entra em conflito com o que o céu está a fazer. E quando existe conflito interno, o externo trava. Por isso, observe as suas palavras. Corte as frases autossabotadoras. Cancele as declarações de derrota. Treine-se para falar vida, mesmo quando o ambiente ainda não refletiu totalmente. Não porque você quer enganar a realidade, mas porque você está alinhando a realidade ao que está sendo liberado no espiritual. O quinto alimento é a disposição para aprender de novo. Porque cada novo nível exige novas habilidades, novos pensamentos, novas visões. Não ache que já sabe tudo. Não se feche, não endureça. Torne-se um eterno aprendiz. Observe pessoas sábias, escute conselhos, leia, cresça. Porque quanto mais você cresce internamente, mais você consegue sustentar externamente. E aqui entra algo muito importante. Você não está apenas a receber uma recompensa. Você está a entrar em uma nova responsabilidade. Porque há pessoas que serão tocadas pela sua história, que serão inspiradas pela sua postura, que serão fortalecidas pela sua trajetória. E você pode decidir se será um exemplo de vaidade ou um exemplo de propósito. Deus não está apenas te levantando por você, Ele está usando você como referência para outros que estão em silêncio em suas próprias lutas. Então, a sua postura agora é uma semente para muitos. Não trate isso com leviandade, trate com honra. Outro ponto crucial: haverá dias em que você duvidará de si mesmo, mesmo depois de tudo. Isso não te torna fraco, te torna humano. Mas nesses dias você não pode se abandonar. Você precisa lembrar do que já foi feito, do que você já superou, do que já foi revelado. Faça memória do seu próprio processo. Lembre-se de onde você veio. Lembre-se do que Deus já construiu. Porque a dúvida não é o problema. O problema é fazer dela uma casa. Você pode passar pela dúvida, mas não pode morar nela. E nesses momentos, volte para a fonte. Volte para o silêncio. Volte para o propósito. Volte para a presença. Outro ponto. Você vai perceber que algumas portas se fecham automaticamente. Algumas pessoas se afastam. Alguns convites cessam. Alguns cenários mudam. Não lute contra isso. Isso é o céu reorganizando o ambiente de acordo com a sua nova frequência. Porque ambientes antigos não suportam pessoas em expansão. Eles tentam puxar de volta.
Eles tentam nivelar por baixo. Mas você não foi chamado para se encolher. Você foi chamado para expandir. E expansão gera incômodo. Mas também gera transformação. Não peça permissão para crescer. Apenas cresça. Outro ponto essencial. Não romantize o processo. Ele não será sempre confortável. Terá momentos de solidão. Terá momentos de questionamento. Terá momentos de cansaço. Terá momentos em que você vai se ver sem entender tudo. Mas isso não significa que você saiu do caminho. Muitas vezes, significa exatamente o contrário. Porque o caminho estreito nunca foi o mais fácil, sempre foi o mais exato. E quem caminha no que é exato, mesmo sem entender tudo, chega. E agora, escolhido, eu quero que você entenda isso. O que estava a acontecer na sua vida não é um acaso emocional, é um realinhamento espiritual. Você não está apenas recebendo algo, você está se tornando alguém. Alguém que vai pensar diferente, reagir diferente, escolher diferente, viver diferente. E se você abraçar esse processo, não apenas a recompensa vai se manifestar, como ela se tornará o primeiro capítulo de uma sequência de transformações que vai marcar a sua história. E na próxima parte, eu vou te revelar como sustentar essa nova mentalidade, mesmo quando o entusiasmo inicial diminuir, para que isso não seja um pico, mas um novo padrão permanente. Escolhido, agora entramos na fase mais decisiva depois do impacto, a fase da manutenção espiritual e da constância interior. Porque não é o momento do fogo que sustenta uma vida, é o que você faz depois que o altar já está aceso. Muitos recebem, muitos sentem, muitos choram, muitos vibram, mas poucos perseveram quando o ambiente volta ao normal. E é exatamente aí que o céu separa emoção de destino, entusiasmo de chamado, impulso de propósito. Porque o verdadeiro poder não está em sentir forte por um dia, está em permanecer firme todos os dias. E é por isso que você precisa entender. A constância é uma forma elevada de fé. Quando você mantém a postura mesmo sem aplauso, quando continua alinhado mesmo sem sinais imediatos, quando não abandona as práticas só porque o clima emocional mudou, você está demonstrando maturidade espiritual. A constância é a linguagem dos que não vivem de picos, mas de fundamentos. E o primeiro fundamento que você deve construir agora é a identidade inabalável. Porque o entusiasmo inicial se sustenta na emoção, mas a continuidade se sustenta na identidade. Você precisa lembrar quem você é mesmo quando nada parece estar acontecendo. Não porque você se autoconvence, mas porque você já entendeu o processo. Você não é movido por sensação, você é movido por direção. O segundo fundamento é o compromisso silencioso. É aquele acordo que você faz consigo mesmo e com Deus, sem precisar contar para ninguém. É quando você decide, eu não vou voltar atrás, eu não vou retroceder, eu não vou negociar quem eu me tornei. E isso não se anuncia, se sustenta em silêncio. Porque promessas vazias fazem barulho, mas compromissos verdadeiros se confirmam no tempo. O terceiro fundamento é a administração do ambiente interno. Porque agora que você entrou em uma nova frequência, tudo que é dissonante começa a lhe incomodar. Pensamentos negativos ficam mais evidentes. Ambientes confusos ficam mais pesados. Conversas vazias ficam mais cansativas. E isso não é fraqueza, é sensibilidade espiritual ativada. Você começa a perceber o que antes passava despercebido. E é aí que você precisa filtrar melhor o que entra na sua mente, o que você consome, o que você escuta, com quem você se conecta. Porque a expansão exige higiene mental e espiritual. O quarto fundamento é a gestão das expectativas. Porque quando Deus começa a mover, você naturalmente espera que tudo aconteça rápido, em sequência, sem obstáculos. Mas o processo real envolve etapas, ajustes, intervalos. E esses intervalos não são interrupções, são calibrações. São momentos em que o céu te prepara para a próxima fase sem te sobrecarregar. Porque crescimento sem estrutura vira colapso. Então não se frustre com os tempos de pausa. Não desanime com os momentos de silêncio. Eles não são ausência, são preparação. O quinto fundamento é a gratidão consciente. Não a gratidão automática, mas aquela escolha diária de reconhecer pequenas vitórias, microavanços, ajustes internos,
mudanças sutis. Porque quem olha só para o grande movimento perde as pequenas confirmações que são sinais de continuidade. E é nos detalhes que o destino costuma se reorganizar. Agradeça quando perceber que você reagiu diferente. Agradeça quando você escolheu diferente. Agradeça quando você percebe que não se sente mais como antes. Isso é evidência do processo. O sexto fundamento é a disciplina emocional. Porque a emoção é uma aliada poderosa, mas também pode ser uma sabotadora se não for regulada. Nos dias em que você se sentir forte, não se exalte. Nos dias em que se sentir fraco, não se condene. Emoção oscila, propósito não. Você não é o que sente, você é o que escolhe sustentar. E aprender a observar suas emoções sem se tornar refém delas é sinal de maturidade espiritual. O sétimo fundamento é a adaptação inteligente. Porque conforme você cresce, você precisa aprender a se reorganizar. O que funcionava antes pode não funcionar agora. As rotinas precisam ser ajustadas. As prioridades precisam ser realinhadas. Você não pode tentar viver uma nova realidade com uma estrutura antiga. Isso gera conflito. Isso gera desgaste. E isso te drena. Então observe o que precisa ser atualizado. Quais hábitos precisam ser renovados? Quais padrões precisam ser quebrados? Porque a sua vida precisa refletir o nível em que você está entrando, não o nível que você deixou. O oitavo fundamento é a coragem de sustentar novas decisões sob pressão. Porque haverá momentos em que o ambiente vai testar quem você se tornou. Pessoas vão questionar suas mudanças. Situações vão tentar te forçar a recuar. Antigos padrões vão tentar te chamar de volta. E nesses momentos você vai precisar sustentar suas decisões mesmo quando não for confortável. Mesmo quando for solitário. Mesmo quando você duvidar por alguns segundos. Porque o crescimento verdadeiro é testado na resistência, não na facilidade. O nono fundamento é a proteção do foco. Agora que o horizonte está se abrindo, muitas distrações vão surgir. Oportunidades que parecem boas, mas não são para você. Caminhos paralelos que parecem mais fáceis, mas te desviam do seu eixo. Convites que parecem progresso, mas são atalhos vazios. E se você não proteger o foco, você se perde em dispersão. E dispersão é o inimigo invisível da manifestação. Por isso, volte sempre à essência. Por que você começou? O que foi ativado em você? O que você realmente quer sustentar como identidade? O décimo fundamento é a paciência ativa. Não aquela que espera parada, mas aquela que age com consciência sem ansiedade. Que trabalha sem obsessão. Que se move sem desespero. Porque a pressa é uma tentativa de controlar o que só o tempo pode organizar. Faça a sua parte, sim. Mas não force etapas. Não tente pular processos. O que amadurece naturalmente se sustenta. O que é forçado racha. E agora, escolhido, entenda, você não está mais no ponto de início, você está no ponto de sustentação. O céu já ativou algo em você. A questão agora não é mais se vai acontecer, mas como você vai se comportar enquanto acontece. Porque o comportamento durante a manifestação define a qualidade do que você vai viver depois. Se você se torna arrogante, perde a cobertura. Se você se torna inseguro, trava o fluxo. Se você se torna disperso, você se desconecta. Mas se você se mantém humilde, presente, consciente, o céu amplia, e amplia de forma contínua. E na próxima parte, eu vou te mostrar como usar essa estabilidade que você está construindo para transformar não apenas sua vida, mas a atmosfera ao seu redor de forma consistente e duradoura. Escolhido, agora chegamos à camada mais profunda deste processo. A capacidade de transformar não apenas a si mesmo, mas tudo ao seu redor. Porque quando uma mudança verdadeira acontece dentro de você, ela nunca fica limitada ao interior. Ela começa a alterar conversas, ambientes, decisões, relacionamentos, percepções e até mesmo oportunidades. E é aqui que muitos não percebem o poder do que carregam. Eles pensam que a transformação é apenas pessoal, mas ela é atmosférica. Quando um ungido desperta, o ambiente sente. Quando um escolhido muda de nível, tudo ao redor começa a se reposicionar. E a primeira evidência dessa expansão é que você começa a enxergar a vida com novos olhos.
Pessoas que antes te confundiam agora se revelam. Portas que pareciam fechadas mostram que nunca foram para você. Caminhos que pareciam difíceis agora fazem sentido. Há uma clareza que não vem do raciocínio humano, mas da sensibilidade espiritual ativada. A segunda evidência é a mudança imediata na sua energia relacional. Você começa a se afastar naturalmente de conversas pequenas, dramas desnecessários, ambientes de confusão e pessoas que alimentam insegurança. Não por soberba, mas por proteção. Você entende que sua energia precisa ser preservada para o propósito, não desperdiçada no que não constrói. E isso vai incomodar alguns. Pessoas que estavam acostumadas à sua versão antiga vão tentar te puxar para conversas cansativas, comportamentos repetitivos, padrões antigos. Mas você já não vibra mais naquela frequência. E é exatamente isso que confirma o crescimento. A terceira evidência é que você começa a atrair conexões alinhadas. Pessoas que falam o idioma do propósito. Pessoas que entendem ritmo, visão, foco. Pessoas que não competem, colaboram, não te drenam, te elevam, não te diminuem, te expandem. E quando isso começa a acontecer, entenda, não é coincidência, é alinhamento divino. O céu aproxima aqueles que estão na mesma rota espiritual. A quarta evidência é que portas começam a aparecer onde antes não havia nada. Não são portas que você abriu com força. São portas que se abriram porque você passou a carregar a chave certa. Identidade renovada. Favor não é sorte. Favor é resposta espiritual ao realinhamento interior. E quando você muda dentro, as portas reconhecem o som do seu passo. A quinta evidência é a mudança na sua própria voz interna. Antes, sua mente te atacava. Agora, ela começa a te apoiar. Antes, você duvidava de tudo. Agora, você percebe uma confiança silenciosa. Antes, você se sentia pequeno. Agora, você percebe que não estava vendo seu próprio tamanho. Isso é cura. Isso é restauração. Isso é identidade espiritual voltando ao lugar certo. E tudo isso escolhido não é apenas para você. É para o impacto que você vai gerar. Porque pessoas ao seu redor, que estão perdidas, vão olhar para você e perceber estabilidade. Pessoas que estão ansiosas vão sentir paz ao conversar contigo. Pessoas que estão sem direção vão encontrar clareza apenas por estarem perto. Não porque você fala bonito, mas porque você carrega a presença. Um escolhido que passou pelo processo não fala com palavras, fala com atmosfera. E aqui está o segredo. Você não precisa pregar para transformar. Seu comportamento prega, sua postura prega, seu silêncio prega, sua paz prega. O nível que você está entrando agora faz de você uma referência, mesmo sem tentar ser uma. E isso exige responsabilidade espiritual, porque os outros vão olhar para como você reage ao inesperado, como você trata as pessoas, como você age na pressão, como você administra a oportunidade. Você se torna um espelho para quem está te observando em silêncio. Por isso, o que você carrega agora não pode ser tratado de qualquer maneira. Proteja, honre, cuide, expanda. E lembre-se, você não está apenas vivendo uma mudança. Você está inaugurando uma nova realidade. E na próxima parte, eu vou te revelar como transformar essa nova realidade em legado, para que o que Deus está a fazer em você não termine em você, mas se torne um fluxo contínuo que ultrapassa sua vida e alcança tudo que toca. Escolhido? Agora você entra na fase do legado, onde a transformação deixa de ser apenas um acontecimento interno e passa a ser uma herança espiritual que se estende além do seu tempo, das suas decisões e das suas fronteiras. Porque tudo o que Deus constrói em você tem um propósito que ultrapassa a sua própria história. Não é apenas sobre o que você vai conquistar, é sobre o que você vai desbloquear para outros. Não é apenas sobre a sua vitória, é sobre o caminho que a sua vitória vai abrir. E aqui é onde você precisa compreender algo profundo. O verdadeiro chamado nunca termina em você, ele passa por você. Você se torna um canal, um ponto de passagem, um marco que outros vão usar como referência. E isso exige consciência, maturidade e humildade, porque o legado não se constrói com vaidade, se constrói com serviço. E o serviço escolhido começa nas pequenas escolhas diárias.
nas conversas que você decide ter ou evitar, nas palavras que você escolhe liberar ou segurar, nas atitudes que você sustenta quando ninguém está vendo. Porque o legado não nasce no palco, ele nasce no bastidor. E só quem honra o bastidor constrói um palco que permanece. Agora você começa a perceber que cada decisão sua reverbera, que cada passo seu gera ondas, que cada escolha sua ensina alguém, mesmo que em silêncio. E isso te coloca em uma posição santa de responsabilidade, não de peso, mas de propósito. Porque você não está mais apenas tentando sobreviver, você está influenciando a sobrevivência de outros. Você não está mais apenas buscando sentido, você está ajudando outros a encontrar direção. Você não está mais apenas sendo transformado, você está se tornando referência de transformação viva. E isso não significa perfeição, significa coerência. Não significa nunca errar, significa saber voltar ao eixo. Não significa ser inabalável, significa ser consciente mesmo quando treme. O legado espiritual não é sobre ser inalcançável, é sobre ser verdadeiro. E ser verdadeiro inspira mais do que ser perfeito. Porque as pessoas não se conectam com perfeição inalcançável, elas se conectam com verdade sustentada. E o que você carrega agora é uma verdade construída não em teoria, mas em experiência. Você não está falando do que ouviu, você está falando do que viveu. Você não está compartilhando algo superficial, você está emanando algo consolidado. E isso escolhido é raro, e por isso é valioso, mas não se iluda. Quanto maior o impacto, maior a necessidade de permanecer alinhado. Porque o legado não se constrói em um dia, se sustenta em uma vida. E se você se esquecer de quem te formou, você corre o risco de se perder no que construiu. Por isso, nunca rompa a conexão com a fonte. Nunca abandone o silêncio que te organizou. Nunca despreze o processo que te moldou. Volte sempre para a essência. Volte sempre para a presença. Volte sempre para o lugar onde seu ego se cala e seu espírito escuta. Porque é ali que você vai se manter puro mesmo expandindo. E agora, para fechar este ciclo, eu te deixo com esta verdade. O que começou como um chamado interior, agora se tornou um movimento exterior. O que era apenas um sussurro agora é um posicionamento. O que era dúvida agora é consciência. E o que você achava que era o fim de uma fase, na verdade, é o começo de um novo capítulo em que você não apenas recebe, mas se torna instrumento. E se você mantiver sua alma alinhada, seu coração humilde e sua mente desperta, não haverá limite para o alcance do que está sendo liberado através de você. Porque quem se permite ser transformado de verdade também se torna capaz de transformar destinos. Escolhido, enquanto este vídeo termina, a obra não termina em você. Uma transferência sobrenatural já está em movimento. E você está exatamente no seu momento Kairos, o tempo designado pelo céu para a sua manifestação. Que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração. Que a unção te conduza com clareza e que a recompensa prometida se revele com justiça e abundância. Permaneça fiel, ungido, permaneça alinhado, mesmo quando tudo parecer em silêncio, porque o céu continua a trabalhar. Se esta palavra tocou o seu espírito, escreva amém nos comentários como selo de concordância e caminhe em expectativa. Avance com gratidão. O que foi liberado não voltará atrás.